Tales foi o primeiro filósofo a se perguntar qual era a composição das coisas. Para ele, tudo era feito de água. Algum tempo depois, Heráclito disse que tudo era feito de fogo, pois o fogo estava em transformação constante e era o principal agente transformador de tudo. Já em 400 a.C., Leucipo e Demócrito afirmaram que tudo é composto de átomo, pequenos grãos que compõem tudo. Algum tempo depois, em 350 a.C., Aristóteles afirmou que tudo era composto dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar, que combinados originariam tudo que existe na Terra. Já em 1803, John Dalton tentou explicar o que acontecia em reações químicas. Para ele, diversos elementos combinados para formar compostos químicos em quantidade de proporções simples de um número inteiro. Cada elemento tinha seu próprio tipo de átomo, partículas sólidas, indivisíveis, e esta teoria durou por quase 100 anos. Em 1897, J. J. Thomson foi o primeiro a descobrir uma partícula subatômica, o elétron, por meio de suas experiências com raios catódicos. Naquele momento, as pessoas não tinham certeza se os raios catódicos eram ondas ou partículas. Thomson usou ímãs e placas carregadas eletricamente para desviar os raios catódicos e assim estimar sua massa. Ele mostrou que os raios catódicos deveriam ser constituídos de partículas carregadas negativamente 1000 vezes mais leve que o menor átomo, que é o de hidrogênio. Antes desse resultado experimental, pensava que a menor partícula era o átomo de hidrogênio. Thomson propôs o modelo atômico de pudim de passas. A massa do pudim é o volume do átomo e é carregada positivamente, enquanto os pequenos pedaços de passas seriam os elétrons carregados negativamente. O modelo de Thomson permaneceu por uma década. Rutherford pediu a 2 estudantes, Hans Geiser e Ernst Martens, que fizessem um experimento onde bombardearam um alvo por partículas alfa. O objetivo era analisar as deflexões que as partículas alfa sofriam ao colidir com a placa metálica. Para isso, uma fonte radioativa emitia partículas alfa que eram colimadas por um par de diafragmas que as direciona para uma folha metálica, uma folha de ouro, onde colidiram. Essa folha metálica era extremamente fina, o que fazia com que as partículas alfa atravessassem completamente apenas com uma pequena redução em sua velocidade. No momento que atravessavam a folha, as partículas sofriam muitas deflexões, devido à ação da força coulombiana entre sua carga e a carga dos átomos da folha metálica. Essas deflexões determinavam que esse feixe emergisse da folha como um feixe divergente. Para detectá-las, foram usados vários alvos de sulfeto de zinco que cercavam todos os lados a folha metálica e um microscópio. Ao colidir com o sulfeto de zinco, a partícula alfa produzia uma pequena cintilação, que era observada com o auxílio do microscópio. Desta forma, Geiser e Martens poderiam contar com o número de cintilações produzidas por unidade de tempo, em função da posição angular do detector. Isso foi um desacordo entre as previsões do Thomson e o experimento de Geiser e Martens. Com isso, motivou Rutherford a propor um novo modelo atômico que fosse capaz de explicar essa divergência. Quando Rutherford fez o seu famoso experimento com um feixe de partículas alfas e propôs um novo modelo para o átomo, houve algumas controvérsias. Uma delas era que, segundo ele, o átomo teria um núcleo composto de partículas positivas chamadas de prótons. No entanto, percebeu-se que, se no núcleo do átomo houvesse mais de um próton, isso comprometeria a estabilidade do núcleo, porque os prótons, como partículas positivas, iriam sofrer uma força de repulsão. Então, elas iriam se repelir e o núcleo iria desmoronar. Sabemos, muito bem que isso não ocorre, que os átomos de fato existem. Assim, Rutherford
admitiu que existiam no núcleo outras partículas semelhantes aos prótons, porém sem carga elétrica. Isso explicaria esta aparente contradição, pois tais partículas neutras diminuiriam a repulsão entre os prótons e aumentaria a estabilidade do núcleo. O seu modelo atômico ficou, portanto, uma partícula positiva e a outra neutra do núcleo, né? Entretanto, esse fato só foi comprovado em 1932, quando o cientista James Chadwick utilizou o princípio de conservação da quantidade de movimento, que diz que se a resultante das forças externas que atuam sobre o sistema for nula, o movimento total de um sistema permanecerá inalterado. Ele fez com que esses feixes de partículas alfa colidissem com o elemento berílio. Com isso, apareceu um tipo de radiação diferente. Depois de vários cálculos e medir as massas dessas partículas, ele verificou que o núcleo do berílio radioativo emite partículas sem carga elétrica e a massa praticamente igual dos nêutrons. Ele próprio denominou essa partícula de nêutrons. De certa maneira, os nêutrons isolam os prótons, evitando as suas repulsões e, consequentemente, o desmoronamento do núcleo.